A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título O Pecado contra o Espírito Santo. Deus seja louvado por mais essa oportunidade que Deus está nos concedendo de estar entre Deus e vós para vos passar a palavra do Deus eterno. É o maior privilégio concedido ao mortal. É de estar entre Deus e o seu povo para transmitir-lhe a mensagem. E a mensagem que queremos passar para o Senhor, meus amados, meus amigos, tem por título o tema Pecado contra o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, amigo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Eu, particularmente, José Martins, eu não entendo quase nada a respeito do Espírito Santo, porque está registrado que o Espírito Santo é mistério, e também está registrado na palavra de Deus que aquilo que é mistério não pertence a nós. O que está revelado pertence a nós e nossos filhos, e aquilo que é mistério, aquilo que está encoberto, pertence ao Senhor Deus, ao Senhor Jeová. Mas o pouquinho que entendo do Espírito Santo, eu estou até satisfeito. Se Ele quiser me revelar mais ao longo do resto dos meus dias, da minha vida, seja feita a vontade dEle. Se Ele também não quiser revelar, estou satisfeito. Tem muitas coisas, amados, que é mistério, nós não entendemos aqui, não vamos entender aqui, e talvez nem na eternidade nós não vamos entender. É mistério, é coisa que pertence somente ao Deus eterno. Agora, o pouco que eu sei a respeito do Espírito Santo, que Ele é Deus, e como Deus e como uma pessoa, Ele está ministrando no nosso meio, Ele está passeando por meio desse terreno. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu tenho aqui neste livro, denominamos o Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, página 51, com a vossa permissão, Atos dos Apóstolos, página 51, virando assim para a página 52. Aqui está registrado que não é essencial que nós sejamos capazes de definir exatamente quem é o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito Santo, Ele é o Espírito Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. Também Ele nos declara positivamente a respeito do Espírito Santo, que na sua obra de guiar os homens em toda a verdade, Ele não falará de si mesmo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Página 52 de Atos dos Apóstolos. Os homens não podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Com fantasiosos pontos de vista, pode-se reunir passagens da Escritura e tentar dar um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalece a igreja. Com relações a tais mistérios, demasiado profundo para o entendimento humano, o silêncio vale ouro. Amigos, eu sou apaixonado aqui com esse texto do Espírito de Profecia. Isso aqui para mim fechou. Isso aqui é tudo que eu precisava saber e que eu preciso de ouvir. Queridos, não há necessidade de ficar aí tentando querer definir quem é o Espírito Santo. Isso não traz nenhum benefício para a igreja, isso é mistério. Muitos estão brigando a esse respeito. Estão dividindo igreja, rachando igreja pelo meio, arranjando complicação, brigando, sendo disciplinados da igreja, cortados da igreja, arranjando montinhos por aí, arranjando grupos por aí, de mal de todo mundo. Não há necessidade disto. Aqui está escrito que não precisa disto. O que é necessário com respeito ao Espírito Santo, Jesus já nos revelou. Disse Jesus que Ele é o Consolador, Ele é o Espírito de verdade, Ele é o que nos guia em toda a verdade.
O Espírito Santo é o que nos conscientiza do juízo, da justiça e do pecado. Para que briga? Aqui disse que o silêncio vale ouro a respeito desse particular, não só desse, mas de tudo aquilo que você não entende, daquilo que é mistério. O silêncio vale ouro. Para mim, meu amado, o pouquinho que eu entendo a respeito do Espírito Santo, eu sei que ele é uma pessoa. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, lá está registrado que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ciúme. Isso é sentimento de uma pessoa, característica de uma pessoa, sentimento de uma pessoa, ciúme. Se quando ele vê que nós estamos desviando para a direita ou para a esquerda, quando nós estamos indo a caminhos errados, indo após ídolos, diz que ele enche de ciúme ao nosso respeito. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, lá está registrado que o Espírito Santo contendem, diz que ele contendeu com os antediluvianos, brigou, lutou, pelejou, e eles deram coice, até que não teve jeito mais, até que eles pereceram. Mais tarde o próprio Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é mau, o homem é teimoso, o homem é rebelde. Neemias diz que ele pleiteia por nós, ele está pleiteando a nossa causa, Senhor. No livro de Isaías está registrado que quando Satanás vem para cima de nós como uma avalanche, como uma tempestade brava, que o Espírito Santo levanta sua bandeira para nos proteger. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que ele entristece. Diz o santo apóstolo Paulo: não entristeçais o Espírito Santo, nos quais foste selado para o dia da vossa redenção. Ele tem tristeza. Isto é uma pessoa. Ele sente as nossas ingratidões, a nossa maldade, a nossa teimosia, a nossa rebeldia. Hebreus 3,15, quem é que não sabe de cor e salteado? Lá está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está falando, amigo. O Espírito Santo está apelando o seu coração. Isaías 30, versículo 21, lá está escrito que quando estivermos desviando para a direita, ou quando estiver desviando para a esquerda, nós ouviremos detrás de nossos ouvidos uma voz. Que voz é essa, amigo? Por favor, que voz é essa? É a voz do Espírito Santo, nos direcionando, nos guiando, mostrando o caminho certo, para nós não fazer besteira, não fazer doidura. Romanos 8, 26, lá diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir como convém, mas que o Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede por nós, com gemido, ele chega a gemer, queridos. Eu sou apaixonado com Atos 8:39, a história de Filipes batizando o eunuco, o tesoureiro da rainha de Candace, quando retornava para sua terra, depois de ter adorado lá em Jerusalém. Está registrado que depois que Filipe batizou o eunuco, o Espírito Santo agarrou Filipe pelos cabelos e carregou Filipe, e Filipe já se encontrou em uma outra cidade para continuar o seu trabalho, sua missão, o seu ministério. Queridos, que coisa linda! O Espírito Santo tem mãos, ele carrega pessoas, ele pega pelos cabelos, carrega nos braços, carrega nas costas. Isso é lindo. Lá no livro de Ezequiel, lá no capítulo 8, lá diz o profeta que enquanto ele estava sendo transportado de um lado para o outro pelo Espírito Santo, que ele ouvia o barulho das suas asas. Isso é muito lindo. Então é uma pessoa. Eu tenho aqui um ligeiro parágrafozinho que está no livro Evangelismo, é um livro também de Ellen G. White, página 616, está escrito assim: precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando aqui pelo meio desse terreno.
E aqui ainda num outro parágrafo, querido amigo, olha, presta atenção, aqui está escrito que o Espírito Santo é o único que subjuga Satanás debaixo da sola dos pés. Amém? Ele tem mãos, ele tem pés, ele fala, ele grita, ele chora, ele geme, ele entristece, ele pleiteia, ele contende. Isso é uma pessoa, amigo, eu estou inteirado na minha simplicidade, no pouco conhecimento que eu tenho dessa pessoa maravilhosa. Eu sei que ele tanto ele é Deus como ele é uma pessoa, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Agora, para que briga, para que confusão? E mesmo se eu não entendesse isso aqui, se eu não tivesse uma convicção disso aqui, eu não queria briga, eu não queria problema, eu não ia após grupos por aí, porque disse que o Espírito Santo é um mistério. E mistério é mistério. Para que eu vou querer ficar desvendando mistério? Eu não estou entendendo as coisas nem as simples da vida, quanto mais mistério, amigo. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Sim, queridos, ele é o mistério, Senhor. Então mistério é mistério. E a respeito de mistério, o silêncio vale ouro. Está escrito, Senhor, que o Espírito Santo é o único que convence o homem. É o único. Se não fosse o Espírito Santo, ninguém converteria neste mundo. A obra de Jesus teria sido perdida. Ele poderia ter nascido quantas vezes quisesse, ou que fosse preciso, lá em Jerusalém, lá em Nazaré, lá na Galileia, onde fosse, lá na Palestina. Ele poderia ter desenvolvido o seu ministério maravilhosamente, a sua missão, poderia ter morrido, sido sepultado, ressuscitado, conforme ressuscitou no terceiro dia, poderia ter ido para o céu, mas se ele não tivesse enviado o seu Santo Espírito, de nada valeria a obra dele, porque é o Espírito Santo que converte o homem. Ninguém confessa que Jesus é o Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Ninguém ora, ninguém canta. Ninguém lê Bíblia, Senhor. Ninguém converte. Querido, e eu tenho várias fotos. Não vou lhe mostrar aqui, não dá tempo, o tempo não permite, de pessoas que eram antes e agora, antes e depois. Homens assassinos, homens traficante, estrupador, desinquietador de família, homem ruaceiro, perturbador da sociedade, matador. Hoje é homens queridos dessa igreja, homens mansos como um cordeiro, homens que foi no passado o demônio, homens possuídos pelo inimigo, e hoje é homem mansos, dócil, homens firmes neste caminho, homens tementes a Deus, homens convertidos. Quem é que fez isso nessas vidas? É o Santo Espírito de Deus. Desejar todas as nações, página 572, lá está registrado que se não fosse pelo poder do Espírito Santo, ninguém converteria neste mundo. Lá em 1 Samuel capítulo 10, o versículo 6, lá está escrito que quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, transforma ele em outra pessoa. Que lindo, Senhor, Deus seja louvado. É isso que eu entendo do Espírito Santo, é isso que eu entendo, e eu estou feliz, estou satisfeito. Se Deus quiser me revelar mais, Senhor, fica à vontade dEle. Mas se Ele não quiser também, eu estou satisfeito com o pouquinho que eu sei a respeito dessa pessoa querida, dessa pessoa amada. E agora, queridos, nós queremos, pelas graças de Deus, mostrar para os senhores o que é pecado contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora que você já tem uma ideia de que é o Espírito Santo, ele é uma pessoa, então agora nós vamos entender com mais facilidade o que é pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que é um pecado muito grande, porque ele não tem perdão. A Bíblia diz que pecado contra o Pai tem perdão, pecado contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Então nós precisamos de saber que pecado é esse, porque de repente você está cometendo esse pecado,
ou já cometeu esse pecado, ou quem sabe está pensando em cometer esse pecado, e ele é um negócio muito sério, não tem perdão. A Bíblia diz que todos os pecados é perdoado ao homem, menos um, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso está registrado em Mateus 12, 31, 32, na Bíblia edição viva. Lá diz que todo pecado é perdoado aos homens, menos um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E agora eu te pergunto, você, meu amado, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu quero que vocês, por favor, em nome de Jesus, procurem nas vossas Bíblias, 1 João, capítulo 5, versinho 16 e o versículo 17. Esse verso me incomoda, Senhor. Esse versinho me deixa aqui um pouco meio abalado. Todas as vezes que eu leio esse versinho, eu fico suando frio. Primeira carta de João, não é Evangelho de São João, é primeira carta de João, é um livro bem pequenininho, está pertinho de Apocalipse. Capítulo 5, o versículo 16, o versículo 17. Agora olha para cá, por favor, em nome de Jesus, chega mais perto, preste atenção, amigo, atenta bem para o que vai ser lido agora e confere aí na sua Bíblia, por favor, ouça por favor. Se vocês viram um cristão pecar de uma forma que não causa morte, deve pedir a Deus para que Deus lhe perdoe, e Deus lhe dará vida, a não ser que ele esteja cometido tal pecado que é para a morte. Pois se aquele determinado pecado que causa a morte, se ele cometeu, não adianta orar por ele. Querido, eu acho isso aqui muito forte, isso aqui é sério demais. Aqui está dizendo, se vocês viram de algum cristão, ainda mais cristão, querido, pensa bem. Eu acho esse detalhe aqui forte. Tem tradução por aí que diz, se vocês viram de um irmão. Tem outra tradução que diz, se vocês viram de algum crente. Mas o mundo está cheio de irmãos. O mundo está cheio de crentes. A Bíblia registra que o próprio diabo, com todo o seu exército, diz que tudo é crente. Lá em Tiago 2,19 diz que eles creem tanto, eles é tão crente, que eles chegam a estremecer, estremem na base. Crente, mas cristão, Senhor, você sabe o que significa cristão, amigo? Você sabe? Quando se fala cristão, Senhor, inclusive eu quero deixar um conselho para você, um conselho deste velho, olha aqui, fraco, pecador como você mesmo, não tem diferença nenhuma de você, viu? Eu posso ser pior do que você. Agora presta atenção, quando você estiver com vontade de dizer que é cristão, você tem que tomar muito cuidado, você tem que analisar um pouco, porque quando você diz que é cristão, você está simplesmente dizendo que você é semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha aonde você está, para você dizer que é cristão. Olha o tipo de roupas que você está usando pela rua. Olha bem na sua penteadeira, vê os tipos de pintura, olha as maquiagens, olha para suas mãos. Porque quando você diz que é cristão, você está dizendo que é semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo, essa palavra cristão é séria demais, você tem que refletir um pouco antes de dizer que é cristão. Você pode dizer que é até crente, você pode dizer até que é irmão, mas para você dizer que é cristão, você tem que tomar cuidado, porque o povo está te observando, o povo está de olho em você, eles não é tolo. Se vir de algum cristão cometendo algum pecado que não é para a morte, pode orar por ele, pode pedir a Deus para Deus lhe perdoar seus pecados, Deus lhe perdoa, Deus lhe dá vida. Mas se ele estiver cometendo, olha bem, se o tal de cristão estiver cometendo tal pecado que é para a morte, para esse eu digo, não ore por ele, porque Deus não escuta, Deus não ouve. Agora me acode a mente, amados, o que se encontra em Testemunhos Seletos, volume 1, página 212, lá está escrito assim: se Deus tivesse escutado as suas orações, isso teria redundado nas suas desgraças. Amigo, quando eu li este parágrafo, eu ficava pensando, mas como é que pode, meu pai, por que isto aqui, por que essa sentença tão dura, tão pesada assim?
Nós oramos tanto, nós pedimos tanto, oramos tanto em favor de pessoas, de Beltrano, de Ciclano, e agora Deus está dizendo aqui, se porventura Ele tivesse escutado, teria redundado na nossa infelicidade, uma tragédia para nós, uma tragédia para você. Agora o versículo 17, Senhor, do mesmo capítulo, é claro que todo erro é pecado. Eu não estou falando de pecado comuns. Ai, amado, então tem pecado comuns e tem pecado mortal. Tem pecado comuns, os pecados corriqueiros, e tem aquele pecado que é considerado mortal aqui pela Bíblia. Hein, querido? Eu não estou falando desses pecados comuns, eu estou falando daquele determinado pecado que causa morte. Então, na verdade, querido, pecado é pecado, para Deus pecado é pecado, mas tem pecado que as suas consequências é terríveis, é doídas. Tem pecado que as consequências dão em morte, e morte eterna, condenação eterna. Agora nós precisamos descobrir que pecado é esse que cristão está cometendo por aí, minha gente. Mateus capítulo 12, 31 e 32, lá diz assim, eu quero ler com os senhores, porque a palavra lida, Senhor, ela tem peso. Aquilo que você não lê, aquilo que você não mostra, diz que o vento carrega, não dá em nada, mas vamos ler, procura na sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versículo 31 e o versículo 32, olha para cá, preste atenção, em nome de Jesus. Toda blasfêmia contra mim, ou qualquer outro pecado pode ser perdoado, pecado contra o pai, pecado contra o filho, todos pecados menos um, falar, blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, seja nesse mundo, ou seja no mundo vindouro. Se o senhor puxar assim, o senhor vai encontrar o livro de Marcos capítulo 3, e o versículo 28 e o versículo 29, logo puxando na frente, aí puxa na frente, Marcos 3, 28 e 29, eu declaro verdadeiramente que qualquer pecado do homem pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser nunca perdoada, nem nesse mundo e nem no outro, é um pecado eterno. Isso é sério, amigo. Então nós precisamos descobrir o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, você sabe? É xingar o Espírito Santo, é falar que ele não existe, é falar que ele é fraco, é falar que ele não está com nada, que ele não faz nem bem nem mal. Amigo, em nome de Jesus, esse jovem, esse velho hoje com 64 anos que está pregando para você, viu, queridos, presta atenção, esse homem simples, se o senhor me conhecesse de 22 anos, na minha vida, de 22 anos para trás, da minha infânciazinha até os 22 anos, os senhores veriam que era um caso perdido, era uma perca total, um jovem ateu, um jovem sem Deus, um jovem possuído pelo inimigo, um jovem, segundo a Bíblia, blasfemador. Querido, eu não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus Cristo, nem no Espírito Santo, não acreditava em nada. Eu xingava eles de tudo quanto é nome, eu colocaria tudo quanto era, colocava neles tudo quanto era nomes. Eu tinha um colega da minha infância, da minha juventude, ainda está vivo até hoje, no final da vida, tornou meu cunhado, casando com uma irmã minha. Querido, esse rapaz ficava tão abismado, tão desesperado, tão apavorado com a minha maneira de agir, que chegou uma ocasião, ele disse: Martins, e nós chamávamos um ou outro de mano, olha aqui, meu querido mano, vou largar você, vou me apartar de você, não ando mais com você, porque o coisa ruim vai carregar você. Você vai sumir, Martins, você vai desaparecer, vai dar um redemoinho, vai sumir com você. E ele me abandonou mesmo, separou de mim, Senhor, porque era um jovem que não tinha condições. Falador de palavrão, xingador de nome feio, xingador de igreja, e não gostava de irmão, e não gostava de Bíblia, e não gostava de nada. Segundo a Bíblia, eu estava perdido.
segundo, pelo menos não é segundo a Bíblia, pelo menos segundo o que o pessoal entende por aí, que diz que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu dizia que Espírito Santo coisa nenhuma, o Espírito Santo é uma bulufa, ele não existe coisa nenhuma. No entanto, quando eu completei 22 anos de idade em Belo Horizonte, no bairro Venda Nova, esse Espírito Santo que eu xinguei tanto, que eu blasfemei tanto, me agarrou, me trouxe para a sua igreja, e nós estamos aqui até hoje, Senhor. Então o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Que pecado é esse que não tem perdão? Querido, eu tenho aqui exemplo de pessoa que foi as piores pessoas daqui deste mundo, desse planeta. Você que gosta de guardar suas lições da escola sabatina, você procura na sua lição da escola sabatina a lição de 29 de março a 5 de abril de 2003. Preste bem atenção. 29 de março a 5 de abril de 2003. No primeiro trimestre e no primeiro sábado daquele trimestre, saiu aqui uma história de um dos maiores assassinos, o assassino mais terrível que a América do Norte conheceu, um tal de Jeffrey Dahmer. Esse homem fez miséria, Senhor. Aqui diz que uma das coisinhas que ele fez foi na ocasião que colocaram as mãos nele, meteu ele na penitenciária com prisão perpétua. Ele abusou sexualmente de 17 garotos bem perto da adolescência, matou todos eles, e depois comeu um por um, canibalizou um por um. Jeffrey Dahmer. O homem dava medo. Diz que o esqueleto dele, quando estava andando pela rua, quando alguém via ele lá dentro da penitenciária, tremia, Senhor. O homem dava medo. E ali apareceu, Senhor, ali apareceu adventista do sétimo dia. Evangelizou Jeffrey Dahmer. A história diz que ele aceitou, Senhor, a Jesus como seu Salvador. Ele aceitou, tornou um fiel crente lá atrás das grades. Agora chorava, arrependido, pregava o Evangelho, através dele muitos companheiros de cela se converteu. Jeffrey Dahmer, meu querido, aquele monstro tornou agora um homem dócil, um homem amigo. Viveu uma idade considerável, ele morreu aos 88 anos de idade, preso, ele nunca sairia da cadeia, mas tornou um fiel crente lá atrás das grades. Muitos se converteram, muitos se batizaram por causa do testemunho dele, e Jeffrey Dahmer morreu salvo, vai levantar na manhã da ressurreição, embora sabendo que nunca seria libertado ali daquela penitenciária, mas viveu uma vida digna até os últimos momentos da sua vida. Jeffrey Dahmer. Querido, em nome de Jesus Cristo, o que é então blasfêmia contra o Espírito Santo? O que João está falando lá na sua primeira carta, 5, 16 e 17 de 1 João? Como é que cristão pode estar pecando pecado mortal, pecado que se ver alguém cometendo, ele não adianta nem orar por ele, nem pedir, está ali, cuidado, ó, Zé Firim desapareceu. Queridos, em nome de Jesus, Senhor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu quero, Senhor, que os senhores procurem na vossa Bíblia, procura calmamente aí, Jeremias capítulo 7, não é coincidência, mas é providência, capítulo 7, 16 e 17, quase que bateu com capítulos e versinhos lá de 1 João, 7 de Jeremias, 16 e 17, por favor, olha para cá, Jeremias, por isso Jeremias, Bíblia viva eu estou lendo, Bíblia versão viva, por isso Jeremias não faça orações em favor deste povo, não chore por causa deste povo, e nem me incomoda com pedidos de ajuda, porque eu não escutarei nenhuma palavra sequer. Será que você não está enxergando, Jeremias, o que esse povo anda fazendo nas cidades de Judá, pelas ruas de Jerusalém?
Amigo, prestar atenção nisso aqui, senhores. Isso aqui está batendo com 1 João 5, 16 e 17. Lá João, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: se vir de algum cristão cometendo algum pecado por aí que não é para a morte, pode orar por ele, pode pedir a Deus, que Deus o abençoará, Deus lhe dará vida se estiver doente, se estiver morrendo. Mas se ele estiver cometendo aquele tal pecado que é para a morte, para esse eu digo: não ore, não incomode a Deus fazendo pedido em favor dessa pessoa. E aqui Jeremias, querido, inspirado, possuído pelo mesmo Espírito de Deus, o mesmo que usou João lá depois de dezenas, centenas de anos depois, Jeremias, Deus disse aqui: Jeremias, não ore em favor deste povo, não me incomoda com pedido de ajuda, Jeremias. Será que você não está vendo o que está acontecendo aí pelas ruas de Judá, pela a cidade de Jerusalém, as ruas de Jerusalém? Será que você não enxerga? Será que você não está vendo o que esse povo anda fazendo pelas ruas? Queridos, em nome de Jesus, olha para cá. O que aquele pessoal estava fazendo nas cidades de Judá, pelas ruas de Jerusalém? Será o que eles estavam fazendo que incomodou tanto Deus eterno assim? Esse Deus bondoso de misericórdia, que parece que a sua misericórdia nunca tem fim, parece que não tem limite na sua bondade. Preste atenção. Olha o que esse povo anda fazendo. O que eles estavam fazendo? O que você anda fazendo pela chuva, meu querido amigo, hoje da sua cidade? O que os amados andam fazendo pelas ruas do seu bairro? O que você anda fazendo nas quebradas das noites, nas madrugadas, quando você está longe da sua igreja? Quando você está longe dos olhos dos irmãozinhos da igreja, longe dos olhos do seu pastor? O que você anda fazendo por aí quando você está longe da sua esposa, longe dos seus filhos? Quando você pensa que está sozinho, olha que belo engano, você nunca está sozinho. Porque os olhos do Deus eterno acompanham os passos dos homens, Ele sabe tudo, Ele está medindo o seu passo. Querido amigo, em nome de Jesus, o que o povo estava fazendo que chegou a ponto de Deus falar: não me incomoda mais com pedido de ajuda? Olha o versinho, Senhor, por favor, olha o versículo 18. Não é sem razão que a minha ira é tão grande. Olha as crianças buscando lenha, olha os pais acendendo o forno, acendendo fogo para aquecer o forno, e olha as mulheres amassando farinha para fazer bolos, e depois oferecer esses bolos à rainha do céu e outros deuses. Aqui nós começamos a compreender, amigo, o que é que aquele povo estava fazendo. Disse Deus, Jeremias: olha as crianças buscando lenhas. As crianças sabiam para que estavam buscando lenhas. Jeremias, dá uma olhadinha agora, o pai dessas crianças pegando a lenha que as crianças buscou, acendendo fogo para poder aquecer o forno. Jeremias, dá uma olhadinha agora lá na cozinha, olha a mãe dessas crianças, esposa desse homem, desse marido, pai dessas crianças, amassando a farinha, fazendo bolo para assar no forno que o pai aqueceu com a lenha que as crianças buscou, e depois papai, mamãe e as crianças pegam este bolo e oferecem para a rainha dos céus, em sacrifício para ela e outros deuses, outros ídolos. É por isso, Jeremias, que eu estou cheio, eu não quero nem ver esse povo na minha frente. Olha eles fazendo tudo consciente, Jeremias. As crianças sabiam para que estava buscando lenha, os pais sabiam, viu, para que estava aquecendo o forno, e a mãe sabia para que estava amassando a farinha, todo mundo sabia. Pecado contra o Espírito Santo, Senhor, o Senhor vai começar a entender da agora em diante. Blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que não tem perdão, não é porque Deus não quer te perdoar, não é que Deus está de marcação com você, porque Deus te ama. O Espírito Santo, Ele quer salvar você, Ele está chorando por você, Ele está pleiteando a sua causa, Ele está contendendo com você, está gemendo, está chorando. Mas chega um ponto, irmão, chega um ponto, meu amado amigo, minha querida visita, chega num ponto que as pessoas vão passando dos limites. Chega um ponto que as pessoas vão se interferindo, não tem como mais o Espírito Santo fazer nada. Por que que não tem?
Porque o pessoal está rebelde, está teimoso, quer continuar pecando, quer continuar maiando no mesmo pecado, que já sabe que é pecado. Nós vamos começar a descobrir, de agora em diante, pelo finalzinho aí da mensagem, o que é, na verdade, blasfêmia contra o Espírito Santo. Já começou a clarear para nós. No versículo 18 de Jeremias 7, já começa a mostrar. Olha Jeremias, olha as crianças buscando lenha. Olha os pais aquecendo o forno com as lenhas que as crianças buscou. Olha a mamãe lá na cozinha amassando a farinha, fazendo bolo para assar depois nesse forno e depois pegar este bolo e oferecer para os deuses estranhos, oferecer para a rainha do céu. Olha aí, Jeremias, você não está enxergando isso, Jeremias? É por isso que a minha ira, eu tenho razão da minha ira, não é à toa a minha ira, não é sem razão que eu estou aborrecido com esse povo. Presta atenção, queridos. Essas pobres criaturas que fez essas besteiras no passado, Senhor, eles não tinham luz, eles não sabiam o que estava fazendo. Eu fico pensando em mim, Senhor, até os 22 anos, de onde é que eu tinha vindo? Vindo do lixo, sem religião, sem Deus, só aprendi o que não prestava, um menino julgado pelo mundo, pivete, delinquente, morando, Senhor, morando de barraquinha em barraquinha, morando no meio do mato, dormindo no meio da rua, dormindo na sarjeta, debaixo das marquises. Sabia nada, Senhor, era um poço de ignorância, não passava de um irracional, de um burro, de um animal. Então aquelas besteiras tudo que eu fiz na inocência, na ignorância, eu não sabia o que estava fazendo. Jeffrey Dahmer, essas loucuras que ele cometeu, essas doiduras, chegar no ponto que chegou, Senhor, era o demônio que estava nessa pobre criatura. Quantos milhares estão fazendo doidura por aí, matando gente, estrupando gente, agarrado aí nas drogas, agarrado nos vícios, porque não sabe nada, não tem conhecimento de nada. Deus releva, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se os senhores lerem lá no livro de Filipenses, os senhores vão encontrar o apóstolo Paulo fazendo um certo desabafo, dizendo assim: eu matei crente, eu espanquei crente, eu persegui crente, eu esfolei donzelas nessa igreja, arrastei ele pelas ruas, eu amontoei tudo quanto foi mal no nome de Jesus, blasfemei do nome dele, mas Deus teve piedade de mim, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não passava de um animal, eu não passava de um irracional. Deus teve pena de mim, me perdoou, porque eu não passava de um louco, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mais tarde Paulo escreveu: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas uma vez que você tem luz, uma vez que você toma conhecimento, uma vez que Deus te clareia, ilumina sua mente, agora fique esperto, amigo, em nome de Jesus, abre seus olhos, pelo amor de Deus. Os senhores agora vão entender, Senhor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero que os senhores, por favor, até já abrir a Bíblia aqui já no lugar. Essa Bíblia é uma bênção, já está tão acostumadinha que não tem tanto trabalho. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 11 e o versículo 12, por favor, procura na sua Bíblia, ou anota aí, está com caneta na mão, papelzinho aí na mão, anota, por favor. Mas olha aqui, olha para cá, não desliga, vamos acompanhar aqui o raciocínio, para você começar a entender com clareza o que é pecado contra o Espírito Santo. Olha bem, Senhor, presta atenção. Apesar do povo estar naquela situação, o Papai do Céu, na sua infinita bondade, o Deus das oportunidades, o Deus das chances, queria agora dar mais uma oportunidade para aquele povo. E pediu Jeremias para fazer, quem sabe ali no templo, ali naquela grande igreja, para aquele povão, mais uma semaninha de oração. Eu posso imaginar quantas semanas, dezenas, centenas, Senhor, quase que poderia dizer, não sei milhares, mas vamos dizer pelo menos até centenas de semanas de orações ao longo dos séculos. Era realizado, posso dizer milhares de semanas de orações, com todo, sem medo de errar.
E quanto mais semana de orações fazia ali, quanto mais semana de orações o pessoal ouvia, pior eles iam ficando. E agora Deus, na sua infinita bondade, na sua paciência, pede a Jeremias para fazer mais uma semaninha de oração ali. E olha o que diz aqui nessa versão moderna, Bíblia Viva, presta atenção. Jeremias, vai avisar o meu povo de Judá, os moradores de Jerusalém. Diga para eles, Jeremias, que ouça a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Diga para eles, Jeremias, que eu estou planejando um mau futuro para vocês, um futuro de sofrimento e não de paz. Eu já estou preparando o meu castigo. Diga para eles para se arrepender, abandonar seus pecados e as suas maldades. Diga para eles voltar a fazer o bem, andar pelo caminho certo. Mas eles vão te responder assim, Jeremias: não perca seu tempo pedindo para nós mudar nossa maneira de viver. Olha que ousadia, Senhor. Olha aqui o que é pecado contra o Espírito Santo. Nós não queremos viver sobre as ordens de Deus, foi a resposta do povão. Nós não queremos viver sobre as ordens de Deus. Não perca seu tempo, Jeremias, pedindo nós para mudar nossa maneira de viver. Nós não queremos viver sobre as ordens de Deus. Nós preferimos é continuar desobedecendo e fazendo o que o nosso próprio coração deseja, com toda a nossa maldade, com toda a nossa rebeldia e com toda a nossa teimosia. Amigo, vocês viram aqui o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Deu para você entender o que é pecado contra o Espírito Santo? Vocês viram aqui qual é a resposta que o povão deu para a palavra do Senhor, para o velhinho que estava ali tentando resgatar eles, salvar eles. Não perca seu tempo conosco, Jeremias, não perca seu tempo, porque nós não queremos mudar nossa maneira de viver. Amigo, quando você não quer mudar sua maneira de viver, Deus não pode fazer mais nada por você, porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus respeita, viu, você. Se você quer viver assim, então você viva. Agora, se você quer mudar de vida, Deus está aí para te ajudar você. Vocês viram aqui a resposta? Nós não queremos mudar nossa maneira de viver. Não perca tempo conosco. Queridos, quantas semanas de orações eu tenho feito por aí, uma atrás da outra, entra ano e sai ano. Como é que tem sido a resposta do pessoal que tem me escutado? Talvez eles não falam na minha cara, às vezes fica um pouco meio temoroso, fica meio avexado. Mas como é que às vezes eles saem de dentro da igreja? Qual é a resposta deles? Qual é a sua resposta, amigo, diante dessa mensagem? Qual é a sua resposta para o Espírito Santo? Você vai dizer para ele que não perca tempo com você, que você não quer mudar de vida, que você quer continuar fazendo o que você gosta? Quem sabe muitos dizem assim: não perca tempo conosco aqui, velho, especialmente comigo. Eu não vou largar minhas novelas, eu não vou largar meus desenhos animados da Disney que eu gosto, eu não vou largar os meus vícios, porque eu gosto da minha cervejinha, eu gosto do meu cigarrinho, eu gosto da minha Coca-Colazinha, eu gosto do meu cafezinho, e eu gosto do meu filmezinho de terror, eu gosto de curtir meu pornozinho nas madrugadas. Então não adianta, suma daqui com essa mensagem. E aí, o que Deus vai fazer mais por você? O que o Espírito Santo vai fazer? Não é essa a sua escolha. Se você escolheu e se afirmou ali, o Papai do Céu respeita. Ele não obriga você, Ele não força você. Vocês viram aqui, Senhor, o pessoal disseram para Jeremias: Jeremias, nós queremos continuar na rebeldia do nosso coração, nós queremos continuar na nossa teimosia. Teimosia, Senhor, pecado da teimosia. Pecado contra o Espírito Santo é teimosia, meu querido. Pecado contra o Espírito Santo é você fazer errado, o que você já sabe, de velho, que é certo, mas está fazendo errado.
Pecado contra o Espírito Santo é você pecar voluntariamente depois de ter o pleno conhecimento do pecado. Pecado contra o Espírito Santo, amigo, é você pecar de tupete levantado, de cabeça erguida, na teima, na rebeldia. Eu quero, com a vossa permissão, Senhor, procura ainda assim o livro de Jeremias, olha para cá. Jeremias 44. Você vai tremer com esses versinhos aqui, Senhor. Jeremias 44, versículo 16. Você pode ler se você quiser. Versículo 17, versículo 18. E de repente você pode ler até o 19 também, não custa nada. Agora olha para cá, Senhor. Escuta nessa versão, por favor. Respondeu o povão: nós não vamos obedecer a mensagem do Senhor, nós não vamos. Nós vamos fazer a nossa própria vontade. Nós vamos continuar queimando incenso para adorar a rainha do céu. Nós vamos continuar oferecendo sacrifício a ela, como nossos pais, como os reis, as nossas autoridades de Judá fizeram em Jerusalém, nas outras cidades. Naquela época, nós não passava fome. Nós tínhamos muita riqueza, nós vivíamos tranquilo e em paz. Mas veja o que aconteceu depois que nós parou de queimar incenso e derramar vinho para adorar a rainha do céu. As nossas riquezas foram roubadas, perdemos nossas casas, nós fomos destruídos pela guerra e pela fome. E as mulheres ainda disseram: não pensa você que nós estamos adorando a rainha do céu, queimando incenso, derramando vinho e fazendo bolos para a sua imagem, sem o conhecimento e a ajuda dos nossos maridos? Vira aqui que desafio, Senhor. Viu o desafio? Jeremias, suma daqui com a mensagem do Senhor, desapareça daqui, porque nós não vamos dar ouvidos à mensagem do Senhor. E elas disserem aqui, olha o que elas disseram, presta atenção. Quando nós adorávamos a rainha dos céus, Jeremias, quando nós queimávamos incenso para ela, e quando nós fazia bolo e oferecia vinho de libações para adorar a rainha do céu, tudo ia bem para nós, maravilhosamente bem. Nós tínhamos boas casas, nós não passava fome, os filhos tinham saúde, o marido tinha saúde. Foi só nós parar de queimar incenso para a rainha do céu e oferecer sacrifício a ela, ficou tudo de ponta cabeça, arruinou tudo. Estamos passando fome, perdemos nossas casas, doença em cima de doença, os filhos morrendo na guerra. Por isso, Jeremias, nós não vamos obedecer a palavra do Senhor. Suma daqui com a mensagem do Senhor, que nós não queremos saber. E as mulheres ainda desafiou o Senhor, falou assim: e você pensa que nós estamos sozinhos nesse negócio? De jeito nenhum, os nossos maridos e nossos filhos estão conosco. Esse é que é blasfêmia contra o Espírito Santo, Senhor. Quando o marido sabe, quando a mamãe sabe, quando os filhos sabem, quando a família toda sabe, sabendo o que está fazendo, pecando sabendo. Quantos, Senhor, a nossa igreja adventista sétimo dia, nossa doutrina, nós não fazemos uso de uma série de coisas, nós não usamos bebida alcoólica em nenhum dos seus particulares, pelo menos nos é ensinado assim, a doutrina da igreja adventista sétimo dia. Nós não usamos tabacaria, ou seja, fumos de parte nenhuma. Nós não usamos Coca-Cola, nos ensinados nas décadas de 70, 60, 80 e até hoje. A doutrina nossa é que nós não usamos essas coisas. A Coca-Cola, ela contém a cocaína, contém a folha da cocaína. Nós não usamos vinagre. O vinagre é um veneno para a saúde. O vinagre não deixa a comida digerir no seu estômago, apodrece a comida. Nós não usamos café, beber café é pecado. E quantos estão usando, Senhor, e usando consciente, eles sabem que não pode, eles sabem que não deve, eles foram ensinados. Gente velhos dessa igreja, Senhor, anos a fio,
fincado em cima disso, embora sabendo que não pode, que não deve, que é pecado, mas está sabendo, mas não para. Amados, livro de Provérbios 28, versículo 13, lá diz assim: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Querido, não importa o que você já fez, que você já bebeu, já comeu, já vestiu, vestido errado. Quantos você escuta por aí dizendo assim: eu sei que esse tipo de roupa que eu estou usando por aí, eu sei que é pecado, mas eu gosto, o que eu vou fazer? Eu me sinto bem, me modelo, eu fico bonita, eu fico charmosa, viu? Aí que está o pecado. Quantos você escuta por aí dizendo assim: eu sei que isso que eu estou aprontando por aí, eu sei que é pecado, eu sei, viu aí, eu sei. Pastor já avisou. Eu tive uma pregação de um velhinho meio doido por aí também, avisou que disse que isso é pecado, mas eu gosto. Eu sei que vê essas novelas nojentas, imundas, esse espiritismo. Eu sei que nós, adventistas do sétimo dia, não pode ver isso é pecado. Mas como é que eu vou fazer sem minhas novelinhas? Ver os pornozinhos na madrugada, ver esses jornais sanguinolentos, que é sangue puro correndo, morte, assassinato, estrupos, coisas do demônio, coisas do inimigo. Mas sabe tudo, Senhor, mas não pratica nada. Viu o que as mulheres falaram aqui? Nós não estamos sozinhos nisso não, os filhos também estão conosco, os maridos também estão conosco, todo mundo aqui está firme, nós não vai abrir mão. Agora, querido, estamos caminhando para o final. Procura o livro de Hebreus, Senhor, por favor, esses versinhos aqui, Senhor, esse verso, eles me deixam apavorado, Senhor. Novo Testamento é uma carta do santo apóstolo Paulo. Foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Tem muita gente nessa igreja, muitos crentes, que tem a capacidade de dizer que não sabe quem é que escreveu o livro de Hebreus. É interessante. Procura um livro chamado Conflito do Século, ou Grande Conflito, e procura ler um capítulozinho intitulado Juiz Investigativo, ou Enfrentando o Registro de Nossas Vidas, que está nesse pequenininho, nesse condensado agora que saiu. E vocês vão encontrar ali quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Eu estou falando com base. Não fiz teologia, não frequentei faculdade, mas Deus tem me iluminado, porque tenho lido o Espírito de Profecia, e ele deixa isso muito claro. Leia esse capítulo, Juiz Investigativo, ou Enfrentando o Registro de Nossa Vida. São dois capítulos, não é dois capítulos, 2 títulos, e você vai encontrar quem é que escreveu o livro de Hebreus. Agora, por favor, Senhor, Hebreus 10, versículo 26 e o versículo 27. Olha para cá, em nome de Jesus. Se alguém continuar pecando deliberadamente, depois de ter o pleno conhecimento da verdade do pecado, este pecado não será mais coberto pela morte de Jesus Cristo. Eu acho isso aqui muito forte, Senhor. Não tem mais meio de se livrar desse pecado. Não resta mais nada para guardar a não ser um terrível castigo, a tremenda ira de Deus. Imagine como será muito mais terrível o castigo daqueles que estão espenziando o Filho de Deus e que estão tratando o seu sangue purificador como se fosse coisa comum e profana, e que estão insultando e ultrajando o Espírito Santo de Deus, que nos traz misericórdia, que traz misericórdia ao seu povo. O Espírito Santo é que traz misericórdia para o seu povo. O Espírito Santo é o que converte você. O Espírito Santo é que muda você. E aqui acabamos de ler, Senhor, que quando nós ficamos malhando em pecado, que nós já sabemos que é pecado, então aqui diz que o sangue de Jesus não purifica mais este pecado. O que resta agora é uma tremenda ira, é o castigo de Deus.
porque diz aqui que está ultrajando, gracejando o nome do Espírito Santo de Deus, essa pessoa maravilhosa, que é o único que traz misericórdia para o seu povo, é o único. Se chutarmos ele, Senhor, se tirar ele da nossa vida, se continuar temando, vai chegar um ponto que ele vai se afastando de você. Eu tenho aqui, eu quero com a vossa permissão, em nome de Jesus, eu tenho aqui um parágrafo, isso está num livro que essa igreja também possui, Mensagem aos Jovens, página 280, aqui diz assim: entre os filhos de Deus há homens e mulheres que amam o mundo e as coisas que no mundo há. Essas almas estão sendo corrompidas pelas influências mundanas, e o divino Espírito de Deus está afastando das suas naturezas. Queridos, o Espírito de Deus está se afastando, Senhor. Ele fala forte no seu coração, ele fala forte no seu ouvido, ele sacode você, mas na medida que você vai temando, ele vai afastando. Você passa a já não ouvir mais aquela voz alta, explícita, gritando no seu ouvido, sacudindo você. Você já passa a ouvir a voz dele de longe, lá longe. Aí na medida que você vai temando, ele vai se afastando, até que você não escuta mais a voz dele. Aqui diz que o Espírito de Deus está se afastando das naturezas, Senhor, naturezas corrompidas, os mundanos, Senhor, os que estão se deixando se levar pelas influências mundanas e não muda de vida. Aqueles que estão temando, Senhor, quanta tema, gente, é temas demais. Pessoas escutam uma mensagem como esta, Senhor, pregada com carinho, embora numa simplicidade muito grande, não temos assim palavras bonitas, nós não temos assim aquela eloquência adquirida nos colégios, nas faculdades para passar para o Senhor, mas é a palavra de Deus, Senhor, é Bíblia, é Espírito de profecia, é inspiração divina, porque quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para poder passar isso para o Senhor, se não fosse o Espírito de Deus que estivesse aqui me auxiliando, me ajudando? Mas muito, Senhor, quando você encontra com Ele pelas ruas aí, acabou de ouvir a mensagem, acabou de ver isso tudo, e está do mesmo jeito, comendo as mesmas coisas, bebendo as mesmas coisas, com os mesmos tipos de roupas, com as mesmas maquiagens, com as unhas pintadas do mesmo jeito. Essas pessoas estão mortas. O Espírito de Deus largou elas. Temor, que ponto o Espírito de Deus teve que se afastar. Amiga, em nome de Deus, em nome de Jesus, você ao ver essa humilde fita, esse humilde DVD, essa humilde mensagem, eu tenho certeza que você vai recordar. O Espírito de Deus vai sacudir você, quem sabe a sua cabeça vai doer, e Ele vai te dar você mais uma chance, Ele vai dar você mais uma oportunidade, mas em nome de Jesus, garra nisto, da agora para frente, pede perdão a Deus, abandona os pecados, aqueles que você conhece, que você já sabe que é pecado, larga os vícios. O nosso povo está cheio de vícios, Senhor, cheio de vícios. É gente viciado em Coca-Cola, é gente viciado em pimenta, é gente viciado em café, querido. Muitos ainda dizem assim, mas beber café não é vício, não é vício, não. Então experimenta larga então. Você vai ver o peso da chibata, você vai ver o couro, você vai ver, sua cabeça vai ficar deste tamanho, dor de cabeça, enxaqueca. Se brincar, você vai parar até no hospital, você vai perder o ânimo de ir para o serviço, porque é vício, você está impregnado de cafeína, o seu organismo está cheio de cafeína. Então larga. Se você é macho, se você é fêmea, então larga em nome de Jesus Cristo. Aí você vai compreender o vício que você está agarrado nele. E a Bíblia é clara em dizer, Senhor, que os viciados não herdarão os céus, não herdarão o reino de Deus. Queridos, eu não posso terminar, Senhor, sem não contar aqui um ligeiro episódio
que nós encontramos nos Testemunhos Seletos, volume 1, página 259. O título do capítulo é Normas de Moral. Diz que quando a serva do Senhor, ela foi exportada ou foi mandada embora da sua terrinha, que ela foi para a Austrália, e ela fazendo o trabalho por ali, o trabalho de Deus, essa velhinha abençoada, essa velhinha que trabalhou 70 anos por essa causa, deu a sua vida por ela e morreu firme nela. Ela não morreu fora desse caminho, não, ela não morreu fora dessa igreja, não. Por isso quer permanecer nessa igreja, Senhor, até meu Senhor Jesus Cristo voltar. Eu quero permanecer, Senhor. Eu quero permanecer em nome de Jesus. E ela diz então que ela foi visitar uma igreja, e quando ela chegou ali, ela viu um quadro assustador. Veio ao encontro dela um senhor, um membro daquela igreja, um cadáver ambulante, tuberculoso, rosto macilento. E veio e diz para ela: Senhora White, como eu gostaria de vê-la, senhora, como lhe desejava. Era meu sonho conhecer a senhora, porque eu quero que a senhora ore por mim, profetiza, porque eu estou morrendo. Eu estou tuberculoso, a minha esposa está tuberculosa, os meus filhos também estão doentes, eu perdi o meu mais velho agora, recentemente também morreu tuberculoso. Eu quero que a senhora ore por mim, pelo amor de Deus. Diz que ela ficou assustada, ela diz, está lá escrito, vocês podem conferir aí nesse livro, Testemunhos Seletos, eu vou repetir, Testemunhos Seletos, volume 1, página 259 em diante, o título do capítulo, Normas de Moral. Lá ela disse assim: eu tinha tomado uma decisão que eu e meu marido não ia orar para mais ninguém, porque Deus havia me mostrado que tinha tanto pecado entre os guardadores de sábado, que eu não estava disposta a orar para mais ninguém, a menos que o Deus eterno assim quisesse me revelasse. 1870, Senhor, esse pequeno grupo de guardadores de sábado já estava cheio de pecados, a ponto da profetisa dizer que não ia orar mais para ninguém. E ela explicou a sua situação para aquele homem, para ver se ele entendia, mas ele não entendeu, e ele insistiu. E está aquela briga, Senhor, como se diz lá na porta da igreja: ora, não ora, ora, tem dó, misericórdia. E diz que o homem chorava, o homem esperneava. Diz que a liderançazinha da igreja, Senhor, chegou junto e falou para a profetisa: Senhor White, ore por ele. O quanto nós sabemos, ele é um bom homem. Ainda bem que eles disseram o quanto nós sabemos, porque você não sabe nada, amigo. Bom homem. Nesse mesmo livro, na página 272, ela escreveu assim: eis o que se encontra nos ossos e medulas de homens considerados bons, homens que oram, homens que choram, homens que pregam, homens que gemem, homens que ocupam altas posições, mas cuja carcaça está poluída, está podre, a mente está podre, está estragada. Esses tipos de bons homens jamais herdará as mansões celestiais, jamais ultrapassará os portões de pérolas da santa cidade. Oh meu Deus! E o homem insistiu: Senhor. Ela disse: moça, eu não vou memorar para o Senhor aqui, eu não estou me sentindo bem, por favor, me tenha por excusado, eu estou cansado, tenho que ir embora. E o homem ali virou aquela prega, e o homem está que insiste, Senhor, e está que chora. Aí a serva do Senhor, para se livrar dele, eu acho, falou para ele assim: moço, é o seguinte, eu estou cansado, eu vou para casa, eu vou apresentar o Senhor para Deus nessa noite, e se Deus quiser que eu oro pelo Senhor, Ele vai me mostrar em sonho, vai mostrar em visão, e amanhã pela manhã o Senhor passa lá para o Senhor ter a resposta. Querido, quando foi de manhã, aquele homem foi cedo lá na casa da serva, onde ela estava hospedada, bateu ali na porta. E às vezes eu fico pensando, gente, isso é uma questão minha, detalhes. Aquele homem estava com a mente tão entorpecida, olha o que o pecado faz com a pessoa. O pecado escurece a mente, tira a visão da pessoa, fecha ali os olhos que ele não enxerga nada.
Aquele homem sabia por que estava naquela situação. Aquele homem sabia que ele arrastava com ele um pecado miserável desde a infância dele, que ele conhecia que era pecado, mas nunca venceu ele. E ali estavam as consequências daquele pecado: tuberculoso, esposa tuberculosa, filhos tuberculosos, o mais velho já tinha morrido recentemente, o homem não se tocava, o desconfiômetro estava quebrado. Mesmo assim, ainda foi caçar profetisa para orar para ele. Ele deveria ter pensado que Deus poderia ter mostrado para aquela mulher o pecado dele, porque a profetisa via tudo, sabia de tudo. Oh, meu Deus! Mas mesmo assim ele bateu na porta e insistiu. Lá o relato, o Senhor diz que a serva do Senhor saiu para fora chorando, com lágrimas nos olhos. Colocou as mãos sobre o ombro daquele homem e disse: meu amigo, graças a Deus que eu não orei por você. Porque Deus me mostrou nessa noite, quando eu te apresentei você, que ai de mim e de meu marido se nós tivéssemos orado por você. Ai de nós. Deus me mostrou que você comete um pecado miserável desde a sua infância, você nunca rompeu com ele. Infantil, juvenil, adolescente, jovem, adulto, namorando, noivando, casado. Nem seu casamento fez com que você rompesse com esse desgraçado desse pecado. E Deus me mostrou nessa noite que o seu caso está liquidado. É doído isso, Senhor. Pelo amor de Deus, amigo. Essa mensagem não é para desesperar você, não é para correr com você da fé, não. Essa mensagem não é para desmotivar você, não. Essa mensagem é para você acordar. Essa mensagem é para levar você a confessar os seus pecados, essas condescendências próprias, esses pecados voluntários, esses pecados que você já sabe que é pecado, e abandonar isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Enquanto o Espírito Santo ainda não largou você, porque se já tivesse largado você não estaria escutando essa mensagem, você não estaria vendo essa mensagem por aí. Amados, quando eu li isso, eu lembrei de 1 João 5, 16 e 17. Diz que aquele homem era um homem bom, aquele homem cantava, aquele homem orava, aquele homem era fiel nos pactos, era fiel nos dízimos, nas ofertas. Aquele homem pregava, Senhor. Talvez ele dirigia até coral lá na igreja, para a igreja considerar ele como um bom homem. Mas o danado Senhor estava com a medula podre, a medula estragada, a cabeça podre de pecado que ele praticava desde a infância e nunca rompeu com aquele pecado. Porque o problema não é pecar, meu amigo, olha para cá, em nome de Jesus, presta atenção. A questão não é pecar. Todo mundo peca. Pecar é uma coisa e amar o pecado é outra. Pecar é uma coisa, cair no pecado acidentalmente, às vezes até no que você conhece, você cai, mas levanta rapidinho, pede a Deus, chora, promete a Deus que não vai fazer aquilo mais, isso é uma coisa. Agora ficar agarrado no pecado, Senhor, mesmo sabendo que é pecado, dia e noite. O que adianta você confessar de manhã, se meio-dia você está agarrado nele de novo? O que adianta você confessar meio-dia, de tarde está você no raio do pecado de novo? Confessa de tarde, quando é meia-noite está agarrado de novo. Confessa meia-noite, quando é de manhã cedo está agarrado de novo. Amigo, o que você acha que isso vai virar? Isso vai virar rotina, brincadeira, vício. Você passa a brincar, gracejar com o sangue de Jesus Cristo. Amigo, e a serva do Senhor falou para aquele homem: Deus me mostrou que você pratica o onanismo desde criança. Deus me mostrou que você pratica a masturbação, você é masturbador, e você nunca rompeu com esse pecado, mesmo namorando, noivando, casado, nem seu casamento, você conseguiu vencer esse maldito desse pecado. E o homem chorou, Senhor, e disse: ó, profetiza. Agora ele acordou, viu? Agora o bicho acordou. Aí ele falou: ó, profetiza, é verdade mesmo. Realmente Deus mostrou à senhora a coisa certa. E eu cometo esse pecado mesmo, desde a infância. Mas eu nunca conseguia vencer ele. A serva do Senhor disse que aquele pecado tinha arraigado tanto, entranhado tanto na vida daquele homem, que agora ele não tinha força mais.
O pecado já tinha tomado conta dele, e o Espírito Santo de Deus já tinha se afastado dele. E a serva do Senhor disse: Deus me mostrou que infelizmente seu caso está liquidado, você não vence esse pecado mais. E aquele homem, chorando, desesperado, Senhor, foi embora, sumiu lá na curva do caminho, aquele cadáver ambulante. Oh, queridos jovens, pelo amor de Deus, meus queridos velhos, minhas irmãs, meus visitantes, meus amigos, em nome de Jesus Cristo, essa mensagem é para acordar você, é para despertar você, pelo amor de Deus. A serva do Senhor escreveu que quem dera se o caso daquele homem fosse um caso isolado, quem dera se fosse só ele, mas ela diz assim: mas Deus me mostrou que não é. Ela disse que a igreja está cheia de pecados secretos. E o pecado secreto que ela se refere é o onanismo, é a masturbação. Ela diz que está nas meninas, está nos meninos, nos machinhos, nas fêmeas, está nos jovens, está nos adultos, está nos velhos, está nos casados, nos solteiros, nos desquitados, nos divorciados. Diz que esse pecado está afundando a igreja, acabando com ela, Senhor. Homens, Senhor, que oram, homens que choram, homens pregadores, homens cantadores, homens que ocupam altas posições nessa obra, Senhor, está cometendo pecados infames, desgraçados aí, nas quebradas da noite, nas madrugadas, dentro dos seus quartos com porta fechada, lá de 7 chaves, debaixo de uma capa de matrimônio, de casamento, está acontecendo coisas, Senhor, doídas. E depois vem para a igreja, vem orar, vem para cantar. Senhor, eu não sei como é que não tem medo, Senhor, eu teria medo, eu não sei como é que não tem medo de ser fulminados. Mas não vai longe o dia, Senhor, que esses pecados serão descobertos dentro da igreja, porque Deus vai tomar providência. Deus vai tomar providência. Isso não vai ficar assim não, querido. Do jeito que essa igreja começou, ela vai terminar pura, santa, sem mácula, sem ruga. Pecado contra o Espírito Santo, amado, é teima, simplesmente teima, teimosia, rebeldia. Pecado contra o Espírito Santo não é a grandeza do ato que constitui pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo não é a enormidade do pecado. Pecado contra o Espírito Santo é você malhar, continuar agarrado nos mínimos particulares daquele que é contra a palavra de Deus, daquelas teimosias, às vezes coisinha. É uma hoje, é outra amanhã, é outra depois da manhã, e depois da manhã, e aquilo vai acumulando, e daí a pouco vira uma montanha em cima de você, amigo, esmaga você, e você está perdido. Mas, amigo, ainda está a tempo. O Espírito de Deus não largou você, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, não saia triste, não fica triste sem esperança por aí. Essa mensagem não é para acabar com você. Eu quero orar por você, e eu quero que você também ore por mim. Se você entrou nesta igreja, ou se você está pela primeira vez vendo aí essa mensagem, vendo esse humilde DVDzinho, se você estava cometendo pecado contra o Espírito Santo, no final dessa mensagem, esse pecado não precisa ser mais pecado contra o Espírito Santo na sua vida, a não ser que você está endurecido, vai insistir e vai continuar pecando ele. Mas se você pedir a Deus força, Deus vai te dar força. Ore ao Deus eterno, jejum, se preciso for, pede os amigos, pede a igreja, pede homens consagrados para orar para você poder vencer esse maldito desse pecado, para que ele não leve você para o inferno, para a perdição, até chegar um ponto que não tem jeito mais. Que tristeza para aquele homem, Senhor, perdido, não largava aquele pecado mais, porque escutou tanta mensagem, tanta exortação, mas entrava no ouvido e saía no outro. Muitos dizem assim: isso é fanatismo, isso é radicalismo. Eu já vi gente falar por aí, masturbação faz bem para a saúde, os médicos ensinam isso, eles ensinam.
Masturbar, onanismo, é uma benção para os viúvos, é uma benção para os solteiros, é uma benção para os que não têm mulheres, é uma benção. O que é isso? Esse velho é um radicalista, é um extremista, é um fanático. Isso não é bem assim nada. Pois então continua, amigo, continua temando. E tu vai ver, espera só mais um pouco. Mas amigo, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus te mova, te abala seu coraçãozinho, que você, ainda que se precise de chorar, chore, confessa. Eu quando encontrei com essa mensagem na minha mocidade, Senhor, com meus 22 anos de idade, Deus sabe o quanto eu chorei, porque eu vim do pecado, eu não tinha conhecimento, eu não tinha luz, viu? Mas quando Deus me mostrou isso, Senhor, eu chorei, eu confessei meu pecado, e graças a meu Deus, Deus seja louvado, nunca mais. Não foi mole para vencer não, Senhor, a coisa já tinha virado vício, é vício, mas nós vencemos pelas graças de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, amém? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor, amém? Deus seja louvado. Deixa eu orar por você, amigo. Eu quero que Deus te dê saúde, eu quero que Deus te dê vida, eu quero que Deus te perdoa você, e você nesse momento, enquanto eu estiver orando, leva seus pensamentos aos céus, e faz um pacto com Deus, ora sinceramente a Deus, e promete a Ele, que você não vai cair mais. Isso não quer dizer que você vai virar santo, de um momento para outro, de um dia para outro, não, a tentação vai continuar, mas você vai ter força para vencer, porque o Espírito Santo vai falar forte nos seus ouvidos, o Espírito Santo vai sacudir você em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por você. Papai eterno, muito obrigado, Deus Santo, pela beleza da Tua palavra, Senhor, palavra forte, Deus, palavra urgente. Nós descobrimos, Senhor, através dessa humilde mensagem, através da inspiração que nos deste neste momento, que pecado contra o Espírito Santo é teimosia, é pecar voluntariamente. Pecado contra o Espírito Santo é fazer errado o que já sabe que é certo. Pecado contra o Espírito Santo é discordar no mínimo particular da palavra do Deus eterno. Pecado contra o Espírito Santo é rebeldia contra a palavra de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo amor de Deus, ajuda nós, Senhor, nós estamos doentes. Quantos cancerosos, tuberculosos, essas pessoas precisam de saúde, Deus, nós temos que orar por eles. Pai, por favor, em nome de Jesus, abençoa nossa juventude, esses jovens fortes, ó Deus, que eles possam estar entendendo a beleza da Tua palavra, Senhor. Bendito Deus, abençoa nossas crianças, Senhor, as nossas mocinhas, nossos velhos, nossos divorciados, desquitados, os casados, Senhor, o pecado está campeando no meio dos casados, a cama, Deus eterno, dos quartos que Deus deu como uma bênção, para que ela fosse sem mácula e sem ruga, está manchada, Senhor, está manchada por pecados ocultos, escondidos nas madrugadas, nas quebradas da noite. Ó Deus, em nome de Jesus, esses homens ocupam posições na igreja, esses homens oram na igreja, pregam na igreja, são os homens considerados como bons da igreja. Guarda eles, Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo. Ó Santo Espírito de Deus, dá-nos mais uma chance, não se afasta de nós, nos ajuda mais uma vez. É o que pedimos, agradecemos, no sagrado nome de Jesus. E pela comunhão do vosso Santo e Eterno Espírito. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.